Iniciando aqui mais uma mini aula de empreendedorismo geotécnico na temática de terraplanagem, projeto e execução. Bom, nosso objetivo aqui é divulgar por todo o país, ou que está fora do país, né, o nosso conhecimento sobre obras de terraplanagem. A obra começa no papel, ou no arquivo digital hoje, né? Começa com topografia, começa com a necessidade do cliente, os recursos que o cliente tem, o tempo, a época, o cenário, enfim, do investimento do cliente. E o nosso objetivo é pedir para você compartilhar esses vídeos, compartilhar o nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, que é o endereço oficial da Academia Dynamis lá no YouTube, né? Divulgar as nossas atividades que estão na descrição do vídeo, de todos os nossos vídeos, e lá também estão os nossos objetivos. E o primeiro link da descrição, na descrição do vídeo, é o nosso grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp da Academia Dynamis, que eu peço também para você divulgar, participar, porque através dele você vai obter um outro WhatsApp para agendar de segunda a sexta, das 16 às 17, um workshop conosco para tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, para eu poder saber das suas propostas, saber das suas necessidades, enfim, ajudá-lo, trabalhar com você na necessidade que você possa ter e que está envolvida aqui na Academia Dynamis. Com a Academia Dynamis, eu falo que é empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. Eu também estou convidando você a vir participar da gestão, vir empreender geotecnia, porque é empreendedorismo, esse é o objetivo. Mas as mini aulas servem para qualquer um que tenha a temática terraplanagem como uma coisa a ser resolvida. Bom, vamos à temática de hoje, que é dos fatores de segurança e de estabilidade taludes. Esse assunto eu vou voltar a ele várias vezes, dada a importância de falar sobre os tais. Ou seja, eu só posso ter fator de segurança adequado se eu tiver um cálculo de estabilidade de talude, vamos dizer assim, representativo. Né? Então, se o cálculo de estabilidade de talude não representar corretamente o maciço que nós estamos estudando, ele não vai ter validade. Então, os fatores de segurança começam com a definição do perfil geológico. Então, veja, tem a palavra geólogo, geológico, que está ligado ao geólogo de engenharia, que é uma expertise diferente do engenheiro civil de engenharia. Mas não se preocupe você, proprietário, porque o engenheiro civil deve socorrer o que precisa do geólogo. Então, no caso, as sondagens devem sair do campo, ser caracterizadas no campo, caracterizadas no laboratório e deve ter a mão do geólogo aí para poder definir os perfis geológicos. Porque aí nós vamos ter condicionamento geológico, né? Aí nós vamos ter indicações de como definir as camadas, que o geólogo ajuda sobremaneira nisso, né? E poder então definir as coletas e todo outro cenário que deve ser analisado quando se pretende fazer cálculos de estabilidade, que são necessários sempre que há um desnível. E na terraplanagem, qualquer terraplanagem cria um desnível, né? Quer seja provisório ou permanente, é um desnível. Então aí surge o termo camadas representativas. Né? Quando eu faço o perfil, eu tenho as camadas representativas. E dessas camadas representativas, eu tenho que fazer ensaios de laboratório. Né? Os ensaios de laboratório ganham cada dia ao longo da minha vida de, sei lá, 40 anos aí, 40 anos profissional, né? Vida profissional. Tenho 68 de vida como ser humano. E como espiritualmente eu tenho uma vida de uns 15 anos, ou seja, adolescente espiritualmente e já quase terceira idade como um ser humano. Mas estou bem, não me sinto terceira idade. Mas vamos lá.
ensaios de laboratório. Por isso que a Dynamis, há muito tempo atrás, comprou um laboratório e incrementa esse laboratório todo o tempo, né? Com, não só com capacitando gente, tendo engenheiros civis mais capacitados do que nós, né? E para controlar a qualidade dos ensaios, né? A amostragem, as investigações, e também formando mão de obra. Né? E sempre formando uma mão de obra crítica, que acabam nos criticando no lugar de criticar a si próprio, mas isso é outro assunto. E aí o que eu queria mostrar é exatamente que depende do tipo de solo, você vai ter certas curvas, tensão, deformação. Vocês podem ver que esse solo 1 e o solo 2 tem uma curva tensão deformação tal, totalmente diferente, mas a tensão de ruptura é a mesma. E aí? Você vai para o cálculo de estabilidade, você vai usar essa tensão de ruptura, vai usar o coesão de atrito da ruptura, quer seja do solo 1 ou solo 2, será? Esse é o problema. Então, para isso, nós estamos mostrando aqui o elemento solo ampliado, uma visão de microscópica, né, milhões de vezes, para lembrar que o solo tem um grão, né, originado de uma rocha, e esses grãos formam vazios, e esses vazios podem ter água, né, ou podem ter ar. Só que essas mudanças de intempérie da água, aumentar, diminuir, e também os tipos de argilo-minerais, todos eles que estão nesses grãos, né, que são argilo-minerais, podem influenciar a sua resistência. Então, entra a umidade e entra também a característica da argila, do silt e da areia, que são esses grãos que podem ter no solo. E que esses contatos grão-grão é a tal resistência. Portanto, eu mostrei isso para chegar na resistência, para mostrar que no ensaio laboratório eu carrego e meço a resistência, vamos dizer, última, daquele solo. E também para dizer do desenvolvimento de pressões, que na verdade hoje é mais elegante falar poropressões. Aqui eu falo pressões neutras, mas essas pressões neutras hoje nós chamamos poropressões. Ou seja, pressões que acontecem no vazio do solo. Ele não precisa estar saturado. Existem poropressões. Existem pressões que podem ser negativas e positivas. Por isso que a gente deve, via de regra, saturar o corpo de prova para ver se a pressão negativa estava gerando uma coesão fictícia. Veja quantos elementos que tem que ser avaliados desde o perfil geológico geotécnico e principalmente quando eu entro pensar na resistência para definir propriedades e para fazer cálculo de estabilidade talude. Então, com isso, eu posso analisar então a possibilidade de redução da resistência com umelecimento ou saturação e aí definir os parâmetros de cálculo. Então, não é uma coisa simples, né? É uma coisa que merece todo o nosso esmero. Né? Eu vi aqui que eu me atrapalhei no tempo, então o que nós vamos fazer é passar rapidamente ainda o que eu iria falar, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, mas só para fechar a ideia. O que eu vou falar, como vocês viram nas figurinhas aí, posso até voltar aqui, é que eu vou tratar com dois solos, com curvas, tensões e deformação diferentes, e para falar para os senhores como nós temos que avaliar essas questões da deformação, porque não é só fazer um ensaio triaxial, né? Eu tenho problema da representatividade do maciço no campo, eu tenho problemas de manuseio da amostra, de transporte da amostra, de recepção da amostra no laboratório, de moldagem do corpo de prova. Tudo isso tem que ser avaliado, observado, né? Para poder, então, à medida que tem um número, saber se o número é fiel ou não, se ele atende os critérios, se estava dentro dos valores esperados, né? Não é só fazer cálculo. Eu vejo, eu fiz isso, né, logo no início da minha vida, como deve ter muitos fazendo,
fazendo cálculos e ficando preso no cálculo, no uso do método numérico, sem saber todo esse preâmbulo de informações que é o objetivo aqui das nossas mini aulas de terraplanagem, é chamar atenção para esse erro que eu já cometi na vida e que a gente quer orientar colegas e fazer com que os empreendedores empreendam corretamente e os proprietários de obras de terraplanagem também saibam que alguém, um engenheiro civil, deve estar avaliando tudo isso. Tá? Esse é o nosso objetivo com as mini aulas. Divulguem o nosso trabalho, se inscrevam no canal YouTube, por favor, semeiem o que eu estou semeando. Todo dia, de segunda a sexta, eu estou disponível das 16 às 17 para tirar qualquer dúvida e te ajudar aí nos problemas que você tem na terraplanagem. Vem conosco, vem trabalhar conosco. Eu quero trabalhar com você e quero que você trabalhe comigo. Eu tenho uma visão espiritual, não é espiritismo, não é seita, não é religião, é vida espiritual. Não sou religioso. Tchau, até a próxima. Obrigado.